Vamos falar de drenos. A gente sabe que todo mundo da enfermagem, os cuidadores também, seja domiciliar ou intra-hospitalar, nós temos que ter a noção sobre sondas, drenos e as feridas operatórias, principalmente quando a gente fala de cuidados pós-operatórios. Isso porque as feridas podem dar infecção e outras alterações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre sondas, drenos e as feridas operatórias. Dreno nada mais é do que um tubo ou uma lâmina de tecido normalmente mole, maleável, de lumen único ou múltiplo de calibre e tamanho variáveis, que vão se destinar à retirada de secreções de uma cavidade. Basicamente, ele vai tirar da cavidade e levar para fora. Então, ele vai externalizar aquele exudato, aquele sangramento, aquilo que está dentro de uma cavidade, seja de maneira por conta de um processo cirúrgico que gera um processo inflamatório ou um sangramento, ou até mesmo por conta de algum processo inflamatório interno, uma infecção, um pneumotórax, uma outra alteração que a pessoa possa vir a ter. E aí eles podem ter dois tipos de drenagem. Eles podem ser ativos, ou seja, eu preciso de uma aspiração, de uma drenagem a partir de um modelo de vácuo ou uma aspiração que gere um vácuo ali, como é o caso do Portovac, do Jackson Pratt, que vai fazer essa sucção desse material da cavidade. E de forma passiva, a drenagem é totalmente espontânea ou de maneira gravitacional, ou seja, ele vai descer de uma área e ir embora a partir da parte tubular dele ou laminar dele, que vai fazer com que ele saia daquela cavidade. E aí nós temos alguns drenos que são bem simples, onde na maioria das vezes vão ser esses tipos de dreno. O dreno de Penrose, que nada mais é do que uma linguetinha, que fica dentro da cavidade, e aí por gravidade ele vai sair. O dreno de sucção, pode ser Portovac, Hemovac, qualquer vac, que ele vai ser por vácuo. Ele nada mais é do que uma sanfona que a gente deixa a vácuo ela, para que ela faça a sucção da parte interna do paciente, ou seja, de uma cavidade, de um pós-cirúrgico, de alguma alteração, para a parte externa dentro do reservatório do Portovac. O dreno de Jackson Pratt, o dreno de Blake, que é a perinha, ele nada mais é do que o dreno que também vai fazer uma sucção ali, a gente aperta ele pós-clampeado, e aí ele vai fazer a sucção quando eu desclampeio. O dreno de Kerr, que é um dreno de vias biliares, ou seja, quando o paciente vai fazer uma coledoctomia, ele precisa da utilização do dreno de Kerr normalmente, e porque ele vai estar ali nas vias biliares fazendo a drenagem de material biliar. O dreno de reservatório, mais utilizado para drenagem de tórax, que ele é colocado na cavidade torácica, normalmente para um pneumotórax, um hemotórax, um derrame pleural, e os catéteres para drenagem de abscesso, que eles são mais transitórios. Então, a punção faz a drenagem e normalmente não se mantém. Pode se manter quando eu tenho abscessos onde eu preciso de uma drenagem contínua, mas é muito difícil se manter ali. E aí aqui nós temos um exemplo. Esse daqui é o dreno de Penrose, como vocês conseguem visualizar. O dreno de Penrose aqui, olha que bonitinho. Então foi uma cirurgia, provavelmente, me arrisco a dizer que foi uma cirurgia ortopédica, mas apesar da ferida operatória estar diferente, mas se fosse uma cirurgia ortopédica, eles podem usar, por exemplo, o dreno de Penrose para fazer ali a retirada. Qual que é o problema? Parece que ele não está tão externalizado. Então, aqui o risco dele acotovelar aqui dentro e esse paciente não ter a drenagem contínua e ter que tirar esse dreno e a drenagem ser por orifício ali. Aqui um exemplo do dreno de tórax, você vê que é o tórax do paciente, que a gente enxerga o mamilo. Colocado aqui o dreno de tórax, é feito um curativo tampando a parte de cima e a parte de baixo, fecha esse curativo. Esse é um exemplo do curativo que pode ser realizado. A gente pode usar uma gase em cima, uma gase embaixo também, faz o fechamento e fica fechado aquele orifício de entrada do dreno de tórax. Aí a gente vai avaliar qual que é a saída desse líquido. Nesse caso, provavelmente foi um hemotórax. Por quê? Porque eu enxergo sangue aqui. Poderia estar borbulhando num pneumotórax, poderia estar saindo líquido seroso em um derrame pleural, e a gente vai identificar de acordo com o que aconteceu com esse paciente. Normalmente, esses cuidados são intra-hospitalares, mas muitas vezes o cuidador vai fazer um acompanhamento hospitalar
que o paciente tem um dreno de tórax. E as sondas podem ter diversas formas, sondas Foley, sondas gástricas, sondas nasointerais ou sondas de Duboff, que são as sondas que vão lá na cavidade e eles vão até, na cavidade não, vai até a parte enteral, ou seja, até o duodeno. Enteral seria intestino, então ele vai até o duodeno, por isso ela é enteral. Gástrica vai até o estômago, e a sonda Foley normalmente ela é utilizada ou em casos de adaptações à gastrostomia, que não é muito difícil utilizar, a não ser que o seu hospital não tenha recurso para utilizar o próprio material, a própria sonda de gastrostomia, ou o mais comum, o mais recomendado, a sonda Foley é utilizada para cateterismo vesical de demora. Assim como a sonda gástrica, por exemplo, a sonda de aspiração, pode ser utilizada para o cateterismo vesical de alívio. Então, são duas aplicações também da mesma. E aí nós temos a aplicação. Sonda nada mais é do que um tubo que vai ser introduzido para obtenção e drenagem de um conteúdo que já está interno ali. Então, a diferença do dreno é que o dreno ele vai drenar algo que não deveria estar ali. Então, ele vai drenar de uma cavidade abdominal onde eu tenho líquido seroso ou sangue. Líquido seroso é líquido inflamatório. Então, ele vai drenar aquilo. A sonda, eu já tenho algo ali dentro. Então, eu já tenho material gástrico, eu já tenho material duodenal, eu já tenho material vesical, ou seja, material de urina. Eu já tenho outros materiais que ou eu vou adicionar uma coisa, ou seja, eu vou alimentar o paciente, ou eu vou drenar aquele líquido ou aquele material ali. Então, as sondas, elas são para isso. Elas têm a sua finalidade, elas têm a sua localização e a sua complexidade. E as feridas operatórias. Então, nós temos todo tipo de ferida operatória. Ferida operatória, ela pode ser, normalmente ela vai estar fechada no pós-operatório ali, fechamento por primeira intenção, onde eu tenho a sutura ali adequada, e ela pode abrir, eu posso ter uma deiscência, eu posso ter uma evisceração, ou eu posso ter uma cicatrização normal daquela ferida. Quais são os cuidados importantes que eu preciso ter com a ferida? Não deixar ela chegar do A ao E. O F está, a princípio, olhando assim, parece bonitinho, não tem nenhuma alteração, teve um fechamento adequado das bordas e gerou um tecido de cicatrização adequadíssimo. Os outros parece que eu tenho ponto de cicatrização inadequados ou uma deiscência. Aqui, por exemplo, parece que foi colocado um curativo a vácuo, parece. Que normalmente a gente utiliza uma esponja, que daí vai colocar um material a vácuo e é retirado. Mas eu posso colocar outras coberturas para fazer a cicatrização por segunda intenção. Ou seja, eu vou deixar aquilo ali aberto e vou utilizando materiais para que aquilo cicatrize. Pode ser que seja a mesma foto, a mesma pessoa, a mesma cicatrização, só que teve abertura ali, provavelmente por conta de deiscência ou por conta de drenos, e aí teve possivelmente uma infecção aqui, um quadro de abertura total das bordas, então uma deiscência de sutura, e depois o tratamento até o fechamento. Pode ser também a mesma ferida mesmo. Que a gente tem o que eu estou falando, que são as cicatrizações por primeira intenção, tem o fechamento das suturas e vira uma cicatriz. Depois, por segunda intenção, é quando eu não tenho o fechamento adequado, e aí ele fica um tecido epitelial lá embaixo, e aí depois a gente vai fazer um fechamento daquela estrutura e depois fica a cicatriz. E por terceira intenção, fecha-se a parte de cima e deixa a parte de baixo aberta, até com que essa parte consiga cicatrizar de maneira individual, sem precisar realmente de um curativo ali, de alguma coisa. Então, ele vai fazer de maneira única, ele que vai fazer isso. E aqui a gente tem as fases da cicatrização. Né? Primeiro ela inflama, depois ela prolifera as células, aumenta a cicatrização, e depois eu tenho depois eu tenho um processo de maturação, onde eu tenho síntese de proteínas, para que tenha o fechamento adequado ali, aumente colágeno, se adeque esse tecido e ele fique modelado. Por isso essa fase também chama fase de modelação. E aqui a gente tem algumas orientações quanto às fases, eu não vou adentrar muito, mas é importante que a gente saiba identificar as feridas.
Então, o que eu vou verificar nessa ferida? Que tipo de ferida é? Quais os cuidados? O que eu preciso fazer? Qual a importância de eu verificar que essa é uma ferida bonita? É um tecido de granulação adequado? É uma ferida que eu vou precisar fazer os cuidados adequados para que ela feche de maneira de segunda intenção, ou seja, eu vou usar curativos para que ela tenha um fechamento adequado. Essa daqui provavelmente está em uma fase proliferativa, onde eu tenho fechamento das bordas, eu vejo também tecido de granulação, eu estou vendo aqui que vai ficar uma cavidade lá dentro, só que pode ser fechado por terceira intenção ou mantido assim por segunda intenção, onde eu vou utilizar curativos ou utilizar a placa de alginato de cálcio, por exemplo, que foi o tratamento que foi utilizado aí. Aqui a mesma coisa, não consigo fazer o fechamento disso também, ou eu posso suturar isso daí, mas provavelmente já está numa fase também de proliferação. Aqui já é uma fase de maturação, ou seja, não cicatrizou totalmente, mas está modelando. Aqui eu vou passar um óleo, um AGE, por exemplo, onde eu não vou ter, exceto se o paciente for paciente com câncer, nunca vou passar AGE em paciente com câncer na ferida dele, por conta de um risco da proliferação celular inadequada, e aí ele vai ficar bonitinho aí. E voltando aos drenos, sempre que eu vou olhar os drenos, eu preciso de curativos. Então, aqui é o dreno de Blake, o dreno de Jackson Pratt. É o dreno onde eu vou ter os cuidados adequados em relação ao vácuo e a contabilização desse conteúdo que está aqui dentro. Então, esse é o dreno de Jackson Pratt. Aqui é o dreno de Penrose, ele é colocado nas cavidades. E ele fica a linguetinha para fora. Dá para ver aqui 2 drenos de Penrose aqui, que vão ser deixados nessa cavidade. Para quê? Para que o líquido que esteja dentro seja drenado para o lado de fora. Qual que é o cuidado principal com esse dreno? Manter a drenagem dele de maneira estéril ou asséptica, ou seja, eu vou colocar ali gases estéreis ou compressas estéreis, ou colocar um reservatório, como é o caso de um reservatório de urina, uma bolsa de coleta de urina, uma bolsa de coleta de fezes, como a bolsa de colostomia, a bolsa de Caraia, onde eu vou colocar ali e vai fazer a drenagem adequada daquele material para que eu consiga ter aquele conteúdo contabilizado, aquele conteúdo que saia sem eu ter uma proliferação bacteriana ali, porque eu vou estar sempre trocando a gaze ou a bolsa. Outro cuidado importante é que ele não se acotovele, ou seja, que ele não dobre, porque se ele dobrar, eu vou perder a drenagem, vai ter que retirar esse dreno, e muitas vezes o médico não vai optar por recolocá-lo, o médico vai optar por fazer uma drenagem manual, que é dolorida, que é difícil para o paciente, então a gente mantém aqui. A gente tenta verificar qual é o local que você está trabalhando, para verificar se você pode retirar, mas normalmente todos os hospitais que eu já trabalhei, todos os lugares que eu já dei aula, a retirada é pelo enfermeiro, e aí o técnico de enfermagem muitas vezes acaba retirando, mas a retirada é pelo enfermeiro sem problema nenhum. Outro dreno que a gente atende é o dreno de Portovac, o dreno de Hemovac. Aqui, por exemplo, é uma cirurgia ortopédica, está sendo drenado um conteúdo sanguinolento, ou seja, está saindo sangue. No pós-operatório a gente tem muito isso. Depois ele vai diminuindo um pouco até cessar ali a drenagem. Ele é por sucção, então o nosso cuidado vai ser por manter ali o cuidado, mantendo uma sucção contínua e esvaziamento. Sempre que eu for fazer o esvaziamento, eu clampeio, retiro, contabilizo em um reservatório adequado, fecho aqui, antes de fechar eu abaixo aquela sanfoninha, fecho, desclampeio e ele vai seguir fazendo a sucção daquela área. Aqui é uma foto real que eu mesmo tirei, aqui a gente faz sucção. Então, um paciente domiciliar, onde a gente vai fazer sucção e vai fazer as orientações para ela domiciliarmente. Foi tirado em setembro de 2024. Então, a gente faz os cuidados aqui, orienta a paciente, estou aqui numa visita domiciliar. Aqui uma drenagem de tórax, então eu vou observar se o dreno está adequado, se não está repuxando no paciente. Normalmente eu faço curativo aqui e travo esse dreno lateral e eu vou fazer os cuidados com o reservatório, ou seja, deixar 2 centímetros o selo d'água 2 centímetros acima do tubo interno. Eu vou verificar com o médico qual é a quantidade de selo d'água, se é 250 ml, 300 ml, 500 ml, e a gente vai sempre contabilizar. Então, se eu tenho um selo d'água de 500 ml e lá no final, quando eu for contabilizar, tem 550, significa que drenou 50 ml. Então, tudo isso são cuidados com o dreno de tórax.
Aqui é uma sonda que foi no estômago, então uma sonda nasogástrica, onde vai ser aplicado a medicação ou a dieta, nesse caso, né, com o paciente. Lembrar que sempre que eu passo uma dieta, eu preciso passar água. Vou fazer um flush de 40 ml e passar a água de preferência para esse paciente se hidratar e para que lave a sonda e não fique resíduo que trave essa sonda, certo? Aqui é um caso da gastrostomia, então é o que eu falei lá, que às vezes eles usam a sonda Foley e não usam esse dispositivo, que é a própria sonda de gastrostomia, que ela tem um flip, ela tem um dispositivo de trava, ela tem um dispositivo de conexão, onde eu consigo ter via de atendimento, e aí ela evita com que eu tenha risco para esse paciente. Mas muitas vezes a gente não vai ter. E aqui é uma sonda vesical de demora, tanto masculino quanto feminino. A gente pode repassar, obviamente que isso daqui está sendo passado em uma cirurgia, ou foi já passado em uma cirurgia. Durante cirurgias a gente utiliza mesmo a sondagem vesical de demora, para que o paciente não tenha um bexigoma ou bexiga neurogênico, e aí tem um risco para ele ou não urine durante o processo e gere um risco por conta do bisturi elétrico. Então, tudo isso são cuidados de enfermagem que a gente precisa ter com o paciente com sondas, drenos e as feridas operatórias. É óbvio que dentro dos cuidados, o cuidador ele pode desempenhar algum deles, sim, principalmente no acompanhamento hospitalar, ele vai estar acompanhando aquilo, verificando se tudo isso está sendo realizado. No cuidado domiciliar, ele vai aprender esses cuidados. Só que é importantíssimo que o cuidador que está domiciliar verifique esses cuidados, para que ele entenda que muitas vezes um dreno de porta-vac, eu posso andar com um paciente em qualquer canto. Agora, você está acompanhando um paciente hospitalar e ele está com um dreno de tórax, eu não posso levar o dreno de tórax acima da altura da drenagem, então sempre andando com ele para baixo, porque muitas vezes a gente recomenda que o paciente tenha mobilidade. Mas é importantíssimo que o cuidador ele revise esses conteúdos, entenda o que são esses drenos, entenda o que são essas sondas, para evitar riscos ao paciente, melhorar a sua conduta e, assim, melhorando a qualidade do seu trabalho. Então, é essencial que você saiba disso. E se você ainda não curte os nossos vídeos e não segue a gente no Instagram, nem aqui no YouTube, comece a seguir e faça parte da nossa comunidade. Eu espero vocês até o próximo vídeo e até mais.